verdade é que quase sempre, quando a Bíblia fala da gente tendo que lidar com esses dilemas emocionais, a Bíblia fala de uma responsabilidade que eu e você temos de nos fortalecer no Senhor. É lógico que existem coisas que Deus vai fazer por cada um de nós. Existem coisas que nós precisamos fazer em relação ao que Deus já nos disponibilizou. Em 1 Samuel, no capítulo 30, a palavra de Deus diz que Davi e os seus homens, que estão fugindo de Saul, se aliaram aos filisteus, que eram inimigos de Saul. Mas daqui a pouco os filisteus vão sair em guerra contra Saul. Davi se dispõe e diz, eu vou com vocês guerrear. Os capitães dos filisteus se olham entre eles e dizem, não vão levar o menino não. Ele é inimigo de Saul, é o cara que Saul mais procura, que é a cabeça dele, mas se ele tiver uma chance de tentar se redimir, ser aceito, é se virar contra a gente na guerra e tentar ganhar o coração de Saul. Não vamos levar esse cara em encrenca. Aí os reis dos filisteus conversam, dispensam Davi. Davi e os seus homens voltam para casa. Já devem estar frustrados que não puderam sair à batalha, mas quando eles chegam, a palavra diz que Ziclag, o lugar onde eles estavam morando, havia sido saqueada pelos amalequitas, havia sido incendiada. Quando eles chegam, não encontram absolutamente nada naquilo que deveria ser o lar do lar. Tudo destruído, tudo queimado. Então, assim, a própria estrutura onde eles viviam, ela está toda destruída. Os familiares foram levados, os bens foram saqueados. E a palavra de Deus diz ali em 1 Samuel, no capítulo 30, se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, no versículo 4, a Bíblia diz assim, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Gente, não é que eles pararam de chorar porque foram consolados. Eles pararam de chorar porque não tinha mais força de continuar chorando. Agora, eles estão numa crise, no estado de desolação, sim. Versículo 6 diz assim, e Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Uma lição que aprendi cedo, você quer ser o líder, você vai pagar o pato por muita coisa. Porque quando as pessoas estão amarguradas, elas sempre têm que culpar alguém. E de repente eles começam a olhar para Davi e dizem, tudo isso é por causa de você. Foram eles que foram atrás de Davi, eles decidiram andar com Davi, né? Foi a dispensa de Davi que ainda dá tempo depois deles consertarem a situação, mas naquele momento ninguém entende, porque o coração deles estava amargurado. O versículo diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. E o texto diz assim, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quando ele vê aquela turma já falando em apedrejar, ele disse, se eu não reagir, essa história vai acabar aqui, vai acabar da forma mais trágica. Há um momento onde a minha e a sua ficha tem que cair, de que nós temos que reagir, de que nós temos que decidir mudar e virar o jogo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. A tradução que eu estou lendo diz que ele se reanimou no Senhor. É possível você encontrar ânimo no Senhor, porque você decide buscar e encontrar isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu acho lindo nessa história, quando ele decide se fortalecer no Senhor, ele vai consultar o Senhor depois disso, ele faz 2 perguntas, e Deus dá 3 respostas. Dá uma olhadinha nesse texto aí de 1 Samuel 30. O texto diz assim, no versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Gente, em momentos de dor, nós precisamos aprender a recorrer à presença de Deus. Por favor, diga amém. Verso 8, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tentar alguma coisa? Sim. Se a gente tentar, nós vamos achar o bando? Ou vai ser um esforço inútil, perseguir gente no deserto que talvez não deixe o rastro? São as 2 perguntas que ele faz. O Senhor respondeu, 1, persiga o bando. 2, porque você certamente o alcançará. E 3, a pergunta que eu acredito que Davi não teve coragem de fazer, e libertará aos cativos. Eu acho que naquela altura do campeonato eles estão vivos, nós vamos recuperá-los. Essa é a pergunta que ele não tem coragem de fazer. Mas Deus se antecipa e diz, eu vou intervir.
Irmão, normalmente nós atribuímos a Deus a razão de algumas desgraças, em vez de entender que Ele pode ser exatamente a solução para a mudança do quadro. E tem gente que nessa hora chora da vida, chora de Deus, chora do que perdeu e não reage. Agora, pessoas como Davi que nos ensinam que quando nós decidimos lutar, quando nós decidimos reagir, nós vamos ver esse Deus que nós estamos acusando de não ter protegido a gente, intervindo para que a gente recupere aquilo que a gente perdeu por nossas escolhas. Quem foi que disse que Davi tinha que sair e lutar contra Saul? O problema era dele com Saul, não era dele com toda a nação que ele ia governar. Não fazia o menor sentido Davi se dispor a lutar aquela batalha. E se não tivesse saído, não tinha Malequita que tinha enfrentado aqueles valentes e levado todo mundo. Mas normalmente, porque nós não resolvemos um tipo de problema, nós nos metemos em outro. Então ele está começando a ficar bronqueado e amargurado com o Saul que está perseguindo ele. Ele diz, quer saber, eu não vou mais só fugir, eu vou cair para cima, eu vou enfrentar, eu acabo com a raça do Saul. E ele deixa a casa descoberta e desguarnecida, porque não está sabendo lidar com outro tipo de problema. E agora ele tem um problema maior do que o primeiro. E aí, em vez de culpar Deus, de repente ele entende, Senhor, como eu posso consertar? Deus diz, já que você botou a cabeça no lugar, o bom senso e o juízo, e ativou a fé, bora Davi, vamos recuperar o terreno perdido. E sabe, eu sinto que embora isso seja uma orientação genérica que sirva para todo crente, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, há muita gente nesse dia que precisava ouvir de Deus essas coisas. Mas não apenas para que você saia daqui com instrução. Eu acredito que você está num lugar onde você pode se fortalecer na presença do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. A diferença entre o que acontece com Davi e Elias é que com Davi tudo voltou ao normal. Com Elias não. Elias transfere o que tem que transferir para Eliseu, decide encerrar as coisas o mais rápido possível. E o que me admira é Deus ter tirado Elias da terra com tanta honra. O que me faz entender, além do crédito, obviamente, que ele tinha, pelo tanto que ele tinha feito, que para Deus, quem nós somos, ainda é mais importante do que só aquilo que nós fazemos. O seu valor diante de Deus não é só pela sua mão de obra. Não é só porque Ele pode contar com você e com aquilo que você pode produzir. Ele te ama por quem você é, independente da sua produtividade. Eu tenho certeza que Deus esperava um pouquinho mais de Elias, porque ele não tinha terminado aquilo que Deus lhe havia designado. Mas eu acho uma coisa linda a forma como Deus simplesmente diz, eu não vou descartar, não vou jogar fora. Um dos filhos dos profetas, depois que Elias foi tomado, vem para Eliseu dizer, deixa a gente procurar o corpo. Ele só faltou falar, tipo o carioca da Baixada, tá maluco, meu irmão? Ele diz, não perca tempo procurando o corpo. E eles gastaram 3 dias. Para depois Eliseu falar que nem a mulher costuma falar ao seu marido. Eu não te disse? Eu não te falei? O que Eliseu está tentando dizer para aqueles homens? Deus não vai pegar o servo dele e descartar como alguém faz com um copinho de plástico descartável desses depois de beber água. Deus não é assim. Deus não pega a história de alguém que serviu e simplesmente joga fora e descarta. Não funciona assim. E quando eu vejo o desanimado Elias sendo tratado por Deus, mesmo com esse tipo de honra, eu digo, Deus, o Senhor é fiel mesmo quando não somos. O Senhor é um Deus acima de qualquer suspeita, que merece o nosso amor, a nossa devoção. Mas a verdade é que nós precisamos entender esse Deus que é fiel, que se comprometeu dizendo, eu nunca vou deixar você. E se você encasquetar, feito um cabeçudo que tem que ir para o deserto e diz, ainda assim não te abandono. Lá na frente eu vou mandar você pegar o caminho de volta, eu vou perguntar o que você fez. Mas mesmo assim, ainda seguro a onda, eu não te abandono no deserto. Quando o amor de Deus e o seu caráter começa a ser melhor entendido, isso nos sustenta em momentos difíceis. A mulher de Jó está tão apavorada do que está acontecendo, ela diz, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz para ela, você fala como uma louca. Ainda que ele me mate, eu louvarei. O que é que Jó está dizendo? Ele está acima de qualquer suspeito. Pode parecer até que ele está tentando acabar com a nossa raça, e nós vamos louvá-lo. Porque ele sabe o que faz. A gente não sabe o que ele faz, mas ele sabe o que faz. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus. No momento de emoções difíceis,
Não baseie sua fé e o seu relacionamento com Deus naquilo que você está sentindo. Baseie-se na revelação de quem Ele é, que já foi claramente explicitado na palavra de Deus para mim e para você. Mas a verdade é que todos nós vamos lidar com momentos de desânimo. E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer com eles? Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu acho que é mais fácil falar isso para o senhor, porque o senhor parece ser indesanimável. Falei, pergunta para minha mulher, porque ela já passou do meu lado. Todos nós já vivemos momentos de crise e dificuldade. Mas quando você olha alguém que já cresceu, às vezes você não consegue lembrar daquele histórico. Um dia meu filho, bem criança, ele falou, pai, a sensação que eu tenho quando eu olho para você é que você não tem medo de nada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você nunca demonstra medo. Eu falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa, corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é o que vence seus medos. Se você perguntar se o pai é corajoso, eu vou dizer sim. Se você perguntar se eu tenho medo, eu também vou dizer sim. E como eu posso ter medo de ser corajoso? Eu venço eles, eu luto contra eles. Nenhum de nós, irmão, vai estar num lugar onde não precisa lutar contra o desânimo. A questão é que se a gente não lutar em situações como essa de desânimo prolongado, ele começa a engolir a gente, fazer muito mal não só para a gente. Atitude de isolamento fazem mal para os que estão à nossa volta e que não têm culpa de nada. Atitudes de crise, de expectativa frustrada começam a fazer mal para o nosso relacionamento com Deus. Porque nós, naquele senso de injustiça, começamos a cobrar Deus como se Ele não estivesse sendo o Deus que deveria ser. Não tem como essa história terminar bem se você não decidir abandonar a caverna e dar a volta por cima. O cara que valorizava a vida e foge para salvá-la, daqui a pouco entra num nível tal nesse sentimento, que já não quer mais viver. Todo desânimo prolongado tem a grande possibilidade de te colocar num lugar pior, de depressão, e num outro pior ainda, de não mais querer continuar vivendo. E Deus está dizendo para Elisa, é você que tem que sair da caverna que você se enfiou. Eu vou intervir na sua vida, mas você toma essa decisão. Então, hashtag fica a dica para você que está lidando com isso nesse momento, de tomar a sua decisão, sabendo que vai poder contar com a ação e com a intervenção de Deus. Eu gostaria que nós orássemos. E se você é alguém que não necessariamente está vivendo um momento de desencorajamento ou de desânimo, eu creio que no mínimo esse é um momento não só de aprender a lição, mas de talvez orar por alguém. Que você lembre de alguma forma que está vivendo ou passando um momento desse. Pai, nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus, pela manifestação da graça e do favor do Senhor nessa manhã. Eu oro que esse possa ser um dia de festa, não apenas por celebrarem e honrarem as mães ou o legado que elas deixaram, mas eu oro que esse possa ser um dia de alegria, também por ser, ó Deus, o início da mudança, da reversão de um quadro de desânimo, de angústia, de peso, de opressão emocional. Nós oramos, Espírito Santo, a você o Consolador, orando que a capacidade de entender e aplicar a Tua palavra debaixo da Tua orientação e intervenção também se manifeste. Nós suplicamos nessa manhã graça e favor do Senhor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.